vocês gostariam de fazer alguma questão, alguma pergunta? Carlos Alberto quer falar alguma coisa? Carlos? Eu estou lhe intimando a falar. Fala-nos mais sobre o livro. Bem, ali já falou de uma coisa que é muito interessante, que eu esqueci de falar. É a dignidade, né? A dignidade, vamos dizer, diante do sofrimento. Esse ficar de pé, de uma maneira digna, né? E você, de uma maneira, vamos dizer assim, paciente e de uma maneira generosa, você tecer uma verdadeira obra de arte, né? Não é masoquismo. Isso quer dizer que quando o sofrimento bate a sua porta, você, como verdadeiro artista e artesão, você se perguntar o que eu posso fazer com este mármore frio que está diante de mim, e dele tirar a mais bela obra de arte. Então eu acho que isso aí está somado uma vontade interior, uma dignidade do teu espírito e a criatividade, né, de realmente tecer o que há de melhor em você. Naquele momento você extrair o que há de melhor em você e realmente tecer a sua mais bela obra de arte. Eu quero dizer também uma coisa a vocês. Quando eu tinha 38 anos, eu me saí grávida. E não, foi depois de Bebel. Depois da Bebel, eu tive Bebel com 40 anos, 42 fiquei grávida. Fiquei muito feliz, porque toda a vida eu sonhei em ter 4 filhos. Muito, muito feliz. Mas quando estava no 5º mês de gravidez, a criança já mexendo, já sabendo que era homem, eu disse, opa, 2 homens e 2 mulheres. Estava radiante. Mas eu levei um grande susto, porque eu tenho um relacionamento muito afetivo, muito carinhoso, assim, de filha com a minha sogra. E ela tinha ido para a Inglaterra, tinha sofrido uma queda e tinha quebrado o calcanhar. E quando eu e o Morão fomos buscar ela no aeroporto, que eu a vi na cadeira de roda, eu tomei um susto enorme. E eu disse a ela, Morão, ela não vai aguentar, que minha sogra era muito ativa, ela não vai aguentar uma vida de dependência, e na cadeira de roda. E eu comecei a chorar, mas não chora não, engula e vá dar força a ela. Quando eu cheguei perto dela para me abraçá-la e tudo, eu disse, mas dona Toninha, a cadeira de roda, não, foi o Paulo o que pediu a cadeira de roda, que eu saí com mais comodidade do avião. Eu já tinha passado pelo susto, né? Então, quando eu cheguei na hora do almoço, que eu estava conversando com ela no quarto e tudo, que eu me levantei, já estava com a minha roupa suja de sangue. E eu perdi essa criança. Então foi uma dor muito grande para mim, foi terrível. Terrível. E o Morão, psiquiatra, me ajudando, e aquela dor eu não queria aceitar, ter perdido aquele filho. Foi muito doloroso. Foi dessa dor que nasceu a Universidade Sem Fronteiras, sabia, Lígia? Eu digo, já que esse ventre não é... Porque na hora do sofrimento, na hora que eu perdi o filho, quase que eu morro, eu tive uma hemorragia muito grande, e o Morão, sem me consultar, mandou ligar as trompas, eu não quero perder minha mulher, já tem 3 filhos, tudo para lá. Então, além de perder o filho, eu não podia mais ter filho, porque tinha sido ligado às trompas. Eu digo, já que esse ventre não pode mais gerar filhos, eu terei filhos do amor, frutos do amor, que são as pessoas da terceira idade. Então, quer dizer que isso. Eu quero, na dedicatória do livro também, tem na minha infância os pequenos momentos, né, que foram de sofrimento e que meu pai me ajudou, né, a superar. Então, eu vou contar aqui um pequeno detalhe. Eu era muito estudiosa, mas no 3º ano, em plena adolescência, né, não me concentrava de maneira alguma e fui reprovada. O colégio era longe, o colégio lá de casa. E o papai ia buscar a gente. Eu estava dizendo, papai, não venha me buscar, que eu quero ainda com as minhas colegas. Eu vou de carona. Que carona nada. Eu vim foi a pé. Do colégio até a minha casa. Era mais de 3 quilômetros. Mas 3 quilômetros eu chorando. As mãos geladas. Como dizer, papai e mamãe,
essa menina que tinha sido sempre a primeira da classe, ser reprovada. E por causa dessa reprovação, mamãe me deu o castigo de não assistir mais cinema durante um ano. Não assistiria cinema durante um ano. E naquela época, eu já tenho 68 anos, quando eu tinha 10 anos, tinha as séries, né, no cinema, né? Então a série era segunda, quarta e sexta. Então eu assistia filme de segunda, quarta e sexta. E aos domingos com o papai. Então o papai chegou e eu sofrendo, chorando, porque perdi o cinema. Minha mamãe ia ao cinema com a minha irmã, minha outra irmã. O pai disse, olha, vou abrir para você uma conta das melhores livrarias. E você vai ler os livros que você quiser. Porque você vai descobrir que os filmes são feitos dos clássicos da literatura. Então você vai ler os clássicos. E o livro contém muito mais beleza do que o cinema. Porque o cinema são flashes do romance. São flashes da literatura. Então você vai mergulhar. E você vai, quando sua mãe for para o cinema, você pega o livro e lê. Eu achei tão interessante que agora, depois que eu estava estudando a resiliência, eu descobri que meu pai me ensinou a ser resiliente e me deu uma excelente estratégia de coping, que depois eu vou utilizar com o Mourão. Olha como é interessante a história se repetindo. Então, a resiliência, ela é construída. Ela é construída. Ninguém nasce resiliente. Ninguém nasce. Então, essas pequenas perdas durante a vida que você aprende a ser resiliente. É que você constrói dentro de si a resiliência. Então, a resiliência, ela é construída, é um processo de desenvolvimento. E eu digo assim, as coisas, a gente aprende com a família a ser resiliente, aprende com os pais a ser resiliente. Então, pais que super protegem seus filhos e não deixam os filhos sofrer de maneira alguma, estão dando um péssimo, vamos dizer assim, uma péssima base para ser resiliente. Por isso que as pessoas hoje na sociedade contemporânea não suportam qualquer sofrimento. Tomam logo um tranquilizante, tomam logo um analgésico, porque não suportam mais sofrer. Então quer dizer que é essas pequenas perdas ao longo da vida que vão nos preparando e nos tornando resilientes diante do sofrimento.